Opa, Gustavo Paredes, do Mestre do Mac na área. Fala aí, tudo bom? Pronto para mais uma dica daquelas matadoras de explodir o cérebro? Bom, bacana, porque hoje eu tô aqui para te contar quanto tempo de vida resta pro SSD do seu Mac. Você sabia disso? SSD tem tempo de vida. Será que o do seu Mac vai durar muito? Imagina, você perder todos os dados por causa de uma falha no SSD que poderia ser evitada, não é prevista, porque tem um tempo de vida útil. Então, assiste esse vídeo até o final sem se distrair, porque é o que eu quero te contar agora. Para já começar com o pé na porta, tá aqui o Drive DX. E o Drive DX, um programinha, ele tem aqui o SSD Lifetime Left Indicator, o tanto de vida que resta, que sobra para o meu SSD. E no meu caso aqui, o meu SSD, ele tá bom, eu só gastei 9% da vida útil dele, ainda tem 91%. Mas aguenta aí, vamos às explicações, porque é muito comum depois de, sei lá, um mês, 2 meses, você ter 95% em 2, 3 meses a 5% da vida útil. Por que isso, né? Então, já vi casos de um mês e chegar a 92%. Por que isso? O que acontece? O SSD, ele tem um número máximo de escritas. Pensa no SSD como se fosse uma área onde tem os quadradinhos. E cada um desses quadradinhos, essa área mínima onde o dado é escrito, ele aceita um número X de escritas. E esse Wear Leveling Count, que é, na verdade, o SSD Lifetime Left Indicator, ele conta é o pior caso de todos. Então, imagina só, se todas as escritas forem feitas nesse quadradinho aqui, o SSD vai morrer rápido. Ele vai, tá mal aqui, eu não consigo escrever porque tá com bad block. Por isso existe um algoritmo para esparramar essas escritas ao longo de todos os quadradinhos nesse campo que é o SSD, para não sobrecarregar um único. Claro que nas primeiras semanas, no primeiro mês, você vai escrever muito naquela determinada área ali, instalando no sistema, alguma coisinha, depois ele começa a funcionar. Por isso que você tem essa queda abrupta nas primeiras semanas, nos primeiros meses, mas depois vai ficando mais suave. Esse Mac que eu tô usando, que tá com 91% ainda de vida útil, ele tem 2 anos. Ele tá com 2 anos, ele é um 2015, tá com 2 anos, ou seja, 2 anos e eu uso bastante. Você vai ver que nesse Mac aqui eu escrevi 42 teras, isso dá 1%. E 1%, né, 42 teras, poderia escrever 100 vezes mais, vai dar algo na casa de petas. Isso eu fiz as contas certas, mas o SSD, ele tem um tempo de vida útil. No geral, eu diria que você não deveria ficar preocupado. Vale a pena você checar para ver se está tudo direitinho, se está tudo funcionando, mas o tempo de vida útil de um SSD está girando aí na casa de 10 anos. Você consegue ficar com hoje você consegue ficar com um SSD na casa de uns 10 anos. Se for servidor, aí já cai para uns 2 anos, né? Se na empresa tem um servidor usando SSD, eu já ficaria mais ligado, porque é mais crítico, porque tem muita escrita. Tem outros aplicativos que também mostram essa informação, como por exemplo o gratuito Smart Mon Tools. Tem aqui como você instalar, faz o download, é um terminal um pouquinho mais enjoado, mas você pode usar. Tem esse que eu tô mostrando para vocês, o Drive DX, ele tem um free download, você pode instalar agora, não precisa pagar, ele é pago, mas você não precisa pagar. Você vai ter 15 dias para usar gratuitamente, só para ver se tá tudo direitinho. Você pode usar agora. Tem também o SSD Life, que você pode consultar essa informação. O que você tem que estar ligado? É isso aqui, ó. SSD Lifetime Left Indicator, ver se tá tudo direitinho, né? Eu diria que tá ali com até uns 3 anos, você vai estar ali nos 85, 90%, mais ou menos. O Wear Leveling Count é isso que você tem que buscar. Lembra que é sempre o pior caso, por isso que tem aquela queda inicial, mas depois regulariza. Então tá aí, ó, o tempo de vida útil do seu SSD. Bacana? Curtiu? Legal, né? Então o que você faz? Caso você queira mais dicas como essa, só precisidade de explodir a cabeça para aumentar o seu conhecimento de Mac, ficar mais produtivo com Mac, porque Mac é caro, né? Não pode deixar Mac em cima da mesa, você tem que conhecer ele por completo, extrair até o torcer todo para não deixar nem um pouquinho de Mac em cima da mesa. O que você faz? Você vai em mestredomac.com.br, coloca o seu e-mail que eu vou mandar diretamente para você, só essa preciosidade. E outra coisa, se você fizer isso até a próxima segunda-feira, eu vou dar de presente para você um livro, um PDF, um e-book com 10 dicas para você usar o seu Mac sem passar vergonha. Tá chegando no Mac agora? É mandatório. Mesmo você que já recebi relatos, usuário com 10 anos de Mac, eu não sabia disso. Garoteando em você, não vai garotear, vai lá, corre, você tem até segunda-feira para garantir o seu livro. E outra coisa que eu queria te pedir, você já conversou com alguém sobre SSD? Não, SSD, quando eu falo SSD, tô falando também o armazenamento flash, porque mudou, era o HD eletromecânico, não HDD, aí passou a ser o SSD,
solid state, disco de estado sólido, agora você tem armazenamento flash, mas é SSD, né? Eu tô agrupando tudo, é mais ou menos a mesma coisa, não tem diferença não, é a mesma coisa, um pouquinho diferente, mas tá valendo, pra você entender. É a mesma coisa. Se você já conversou com alguém sobre essa, vou colocar SSD, será que ele sabe que SSD tem tempo de vida? Que ele tem um número máximo de escritas? De repente, lá no seu, quem é das antigas, fazia, eu esqueci o nome, quando você rearranjava o disco, defragmentava isso. Quando você defragmentava o disco, para ficar mais rápido, deixava tudo. Não precisa defragmentar SSD, até porque você perde. Né? Você está escrevendo no disco com essa reorganização. Você não tem uma cabeça mexendo para fazer a leitura como era no eletromecânico. A leitura é instantânea, por isso que o SSD é muito mais rápido. Então, algum amigo seu que colocou um SSD, pegou o HD eletromecânico, né? Colocou um SSD, como é que será que anda a vida útil do SSD dele? Se você já conversou com algum amigo, porque o usuário Mac nunca tá sozinho. Se você já conversou com algum amigo sobre SSD, marque ele aqui nos comentários para ele saber que também tem um tempo de vida. Ele vai te agradecer porque você tá iluminando e eu também vou te agradecer porque você tá me ajudando a espalhar a palavra. Se você ainda der um joinha, der uma curtidinha na página, um like no vídeo, aí ó, vai ser gratidão eterna. E a segunda coisa que eu queria te pedir é o seguinte, coloca aqui embaixo nos comentários desse vídeo o tempo de vida útil que o seu Mac tem. Ó, tô aqui, tem 3 anos de Mac, tá com 8, pra gente ter uma média, com 90%, tô com 3 anos e tô com 60%. Pra gente ter uma média, não fazer uma pequena estatística aqui, um pequeno estudo para saber como tá a vida útil dos SSDs e diz também se você sabia que o SSD tem um tempo de vida, se você sabia como visualizar, saber o quanto falta de vida útil pro seu SSD, porque aí eu sei se a dica foi legal, se a dica não foi legal, se você gostou ou não dessa dica, deixa tudo aqui registrado nos comentários. Já sabe, quer ser mais produtivo com o seu Mac? mestredosmac.com.br. Abraços, até a próxima, tchau, tchau!